Fala galera, como que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá. Hoje é o nosso segundo dia do devocional sobre identidade. Primeiro dia a gente falou que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? E aí isso fala que em nós há o poder de refletir quem Deus é, tanto em características quanto a gente refletir o reflexo dele. Fechou? E hoje nós vamos falar daquilo que está em Gênesis 3:8, que é sobre a presença de Deus que molda a nossa identidade. Porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos, daquilo que nós consumimos e dos ambientes que frequentamos. Em Gênesis 3:8 vai relatar exatamente isso, com clareza. Porque ele fala assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeiro ponto. Primeira coisa, nós vemos aqui que isso daqui é algo que Deus fazia de forma corriqueira, de forma diária. Deus ele tinha um encontro com Adão e com Eva todos os dias na viração do dia, quando soprava a brisa do dia. Isso fala do entardecer. Isso fala no início do Shabat, é o tempo onde você tira para Deus. E aí é engraçado que o relacionamento faz com que a gente se torne semelhante às pessoas que nós andamos. E isso acontece de uma forma muito inconsciente. Quando nós percebemos, de tanto andar, nós acabamos falando da mesma maneira, com o mesmo gesto, com a mesma situação, gesticulando da mesma forma e tendo até algumas frases que são parecidas daquilo que a outra pessoa carrega. E isso fala que a presença, ela molda quem nós somos e ela revela a quem de fato nós somos e aquilo que nós carregamos. E olhar que também os ambientes nos muda, fala de que eles estavam num jardim, onde eles tinham um encontro com Deus diário, ou seja, o ambiente, que é o lugar que eles estavam, que era o jardim, mas a pessoa que eles tinham a frequência de estar junto constantemente, fazia com que eles se tornassem de fato quem eles foram feitos para ser. Porque a presença de Deus, ela revela que quem nós somos através do relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo disso? Jesus, quando ele diz, eu olho para o Pai e faço as obras que vejo o meu Pai fazer, ele entende que quando ele olha para Deus, ele entende quem Deus é e quem ele é em Deus, na sua origem, na sua essência, e aquilo que ele carrega da parte de Deus, porque assim como um filho que vê o pai fazendo as obras, ele entende que também essas obras estão disponíveis para ele fazer. Porque todo aquele que reconhece quem é em Deus entende que as obras que Deus faz, ele também permite que os filhos façam. Isso fala de um relacionamento, isso fala de presença, de estar junto, de estar perto, de estar conectado. Então, a nossa conexão com Deus e a presença, estar com Ele em intimidade, estando com Ele num encontro diário, assim como Ele se encontrava com Adão e Eva dia após dia, faz com que Adão e Eva se tornassem aquilo que Deus estava estabelecendo para eles. Só que nós olhamos e vemos que o pecado, ele distorce tudo isso e nos faz nos afastar de Deus. Por quê? Porque o pecado ele nos desconfigura de uma maneira que nos impede de enxergar quem nós somos em Deus. E isso faz com que a gente entre em uma separação. E uma vez que nós estamos separados da nossa fonte, da nossa origem, nós não sabemos como estar conectado. É como a gente olhar para esse conector de carregador para carregar um aparelho. Só que por ele estar longe da sua fonte de energia, longe da sua fonte de origem, ele não serve para nada, ele não sabe para que ele serve, ele não tem existência nenhuma. Mas a partir do momento que nós o plugamos ele na tomada, conectamos o fio nele, ele passa a viver completamente entendido de quem ele é e daquilo que ele carrega e do poder que é estabelecido sobre a vida dele, porque ele está conectado na sua fonte, no lugar de origem, o lugar que foi feito para ele estar. E isso fala da gente. Nós fomos chamados para estar conectados, estarmos firmes e anexados em Deus, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós.
E o pecado faz essa separação, nos afastando da fonte e nos afastando daquilo que ele tem para nós, porque uma vez que estamos afastados, andamos perdidos. E uma vez que andamos perdidos, andamos ouvindo muitas outras vozes que tentam nos dar direção, que tentam nos apontar um caminho, e por muitas vezes andamos com uma vida vazia e sem sentido. Por quê? Porque todas as vezes que nós estamos afastados de Deus, nós não conseguimos entender quem nós somos, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a nossa identidade, de fato não sabemos quem somos e o que carregamos. E aí por isso que nós ouvimos muitas pessoas na tentativa de ter uma resposta para aquilo que nós precisamos, mas a resposta que nós vamos ter sobre quem nós somos é encontrada numa vida diária, onde nós andamos diariamente na presença de Deus. Isso mostra que Deus ele está disponível para se encontrar conosco em todo o tempo, em todo momento. Quando Jesus ele diz, as obras que eu faço, vocês ainda farão obras maiores, ele está dizendo exatamente isso. A partir do momento que vocês estão em mim, na minha origem, estão conectados em mim, diariamente, vivendo, tendo um encontro comigo todos os dias, eu me revelo quem eu sou e a partir dessa revelação eu revelo quem vocês é e aquilo que está disponível para vocês serem, para vocês viverem. E isso fala de que a identidade ela sempre vai estar atrelada na conexão e na vida diária com Deus. Fazendo disso de um estilo de vida onde eu tenho um encontro todos os dias com o Senhor. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E aquilo que separava o homem de Deus estava tendo um livre acesso para que novamente o homem pudesse voltar à origem, voltar à Gênesis, ao tempo de se relacionar com Deus diariamente. E aí fala que ali é o Santo dos Santos, é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, o lugar onde residia a presença de Deus. Ou seja, quando o véu foi rasgado, Deus já estava preparando, já estava esperando o homem exatamente para ter de volta uma conexão diária, de volta uma intimidade, de volta esse encontro que ele teve com Adão e Eva em Gênesis, que ele tinha todos os dias na viração, na brisa do dia. Ou seja, é um encontro diário. E esse acesso está livre e liberado para mim e para você. Para que a gente possa ter um acesso exclusivo aonde nós venhamos andar com Deus e ser um só com Ele e entendendo quem Ele é para que a gente viva a partir disso. Então a nossa identidade, além de sermos imagem e semelhança de Deus, ela também é revelada na presença diária com Deus. Leandro, como que eu fico na presença diária com Deus? Irmão, é simples, é muito simples. A gente pensa que não, mas é. Quando a gente para de buscar as coisas fora, em pessoas, em lugares, em situações, e deixamos essas coisas um pouco de lado e começamos a buscar as coisas dentro, em Deus, nós entendemos que tudo isso começa a fazer sentido. O fato de você estar ouvindo esse devocional, de você estar participando dele, já mostra que você já tem intenção e interesse de ter um encontro com Deus e ter uma vida de intimidade diária com Ele. Normalmente, eu faço assim. Eu sempre acordo, né? E aí eu pergunto, Deus, o que o Senhor está fazendo hoje? E aí eu paro para ouvir. E aí Ele sempre fala comigo na minha criatividade, na minha mente, em percepções. E aí eu percebo que Ele fala, eu quero que você, a partir dessa semana, leia... Aí vem no meu coração um livro da Bíblia. Quero que a partir de hoje você leia, dessa semana você leia Atos, né? E aí eu vou lá e começo a ler Atos. E aí eu começo a perguntar, em cada versículo que eu leio, eu falo assim, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está querendo falar comigo? E ali eu paro e presto atenção. E por muitas vezes eu até anoto. E aí vem algo no meu coração, vem algo no meu pensamento. E aí eu vou e anoto. No começo não faz muito sentido, mas depois quando eu termino aquele capítulo e anotei algumas coisas, e alguns versículos é destacado, eu vejo que Deus está falando comigo de uma maneira muito clara e específica. Ele está se relacionando comigo. Só que uma vida de relacionamento, a gente acha que ela acontece da noite para o dia. E não é. Uma vida de relacionamento é uma vida onde você busca
conhecer a pessoa todos os dias. É que nem uma amizade nova. Você começa com algo comum. Se a pessoa gosta de futebol, você começa a trocar ideia de futebol. Se a pessoa gosta de videogame, você começa a trocar ideia com a pessoa de videogame. Se a pessoa gosta de sair, você começa a trocar ideia com a pessoa de sair. Se ela gosta de filme. E assim vai. E aí, um vai puxando assunto com o outro e perguntando daquilo que o outro gosta, entendendo e conhecendo. Estando perto, percebendo. E aí quando você menos imagina, você está envolvido com essa pessoa, que você conhece ela, ela te conhece, e você tem um relacionamento onde você fala com ela diariamente, ou se não é diariamente, mas muitas vezes pela semana, para que, entendendo o que ela gosta, e ela entende o que você gosta, e entendendo o que ela não gosta, e a outra também pessoa entende o que você não gosta, e é assim que se constrói um relacionamento com Deus. Ela não é da noite para o dia. É algo diário e constante que faz com que tudo mude, tudo seja diferente, porque você acaba entendendo quem Deus é. Então quando você vai ler a Bíblia, você não lê mais por ler, você lê entendendo que você está tendo um encontro com Deus e o autor, consumador desse século, o autor da palavra, aquele que era o verbo que se fez carne e habitou em meio de nós, está falando conosco através da sua palavra. E aí a gente começa a entender que quando a gente começa a orar, a gente não começa a orar só por orar, começa a entender que a gente está tendo um encontro com Deus e falando com Ele. E aí começa a ter um estilo de amizade, de relacionamento com Deus, aonde você se encontra com Ele todos os dias. Onde Ele está disponível para ter um encontro com você. Para que tudo na sua vida seja mudado e transformado. É a partir desse entendimento que nós fomos feitos para se relacionar com Deus. Nós não fomos feitos para estar afastados, mas sim perto, próximo, junto, como um melhor amigo, como aquele que é o nosso confidente, como aquele que é o nosso consolador, como aquele que é o nosso ajudador, como aquele que está à nossa volta, sempre esperando para que a gente possa percebê-lo, para que a gente possa falá-lo, para que a gente possa entendê-lo, para que ele possa nos ajudar e mudar e transformar o nosso dia e a maneira que nós pensamos. Então, quando nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, feitos para se relacionar com Ele, feitos para andar com Ele, feitos para estar junto com Ele, nós entendemos que a nossa vida ela só tem sentido quando nós estamos conectados e firmados em Deus, juntos com Ele. E isso fala de estar se relacionando com Ele todos os dias. Leandro, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Cara, seria bom. Mas se você não consegue ler a Bíblia todo dia, mano, tem um segredo que eu também faço. Por muitas vezes. Eu leio a Bíblia em papel, gosto de ler em papel, mas eu pego o meu AirPods, tenho a Bíblia para ouvir, coloco ela e ouço ela. E ali eu sei que Deus está me ministrando, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra dele. E aí eu entendo que eu estou me relacionando com ele, mas eu não paro só para ouvir, mas também para perguntar. Muitas questões das minhas vidas foi respondida pelas perguntas que eu fiz a Deus, não a pessoas. Eu procurei saber quem eu era. Gente, pra você ter ideia, o que eu mais gastei tempo na minha vida foi tentando descobrir quem eu sou, tentando descobrir a minha identidade, tentando descobrir o que eu carregava, quem eu era, porque eu sempre tive crises existenciais. E por muitas vezes eu busquei resposta em muitas coisas e eu tentei anestesiar a minha dor e a falta de eu não saber quem eu era, de não ter um sentido na vida em muitas coisas que a vida oferece. Num gole de álcool, num rolê e se envolver com pessoas. Só que isso não trazia a resposta de fato de quem eu era. E eu sabia que dentro de mim eu precisava dessa resposta. E foi quando eu tive um encontro com Deus que eu descobri quem eu era. Assim como Jacó teve um encontro com Deus, ele teve a sua identidade revelada de que ele era Israel, de que ele era uma nação, de que ele era um povo escolhido e separado por Deus. Assim eu também tive um encontro. E isso se fala quando você tem um relacionamento com Deus, você descobre quem você é. Eu entendi que eu sou imagem e semelhança de Deus, feito e criado para se relacionar com Ele, para que eu possa ver e enxergar Ele como um pai e eu ser um filho, para que a minha mente seja transformada e renovada no entendimento de que eu sou um príncipe de um rei, que é o rei de todas as coisas, que é o pai da eternidade, aquele que criou tudo, e eu sou herdeiro e co-herdeiro em Deus através de Cristo Jesus. Então eu entendi quem eu sou e esse entendimento faz com que a gente carregue e entenda que nós não somos qualquer um, nós somos filhos de um rei,
príncipes e princesas do Senhor. E a palavra diz isso, nós somos uma nação santa, um povo escolhido e separado por Deus, um povo ao qual Deus chamou, preparou e teceu com as suas próprias mãos e já preparou obras de antemão para cada um de nós. Ou seja, nós somos aqueles que foram chamados para ser um com o Pai, assim como Jesus é, para que a gente possa ser a imagem e semelhança dele e viver em intimidade, andando e tendo um encontro diário com ele, seja através da palavra, seja através da oração, seja através do louvor, seja através de estar em um culto com outros membros, com outras pessoas, e ali nós vamos se relacionando com Deus de forma diária, de forma semanal, de forma corriqueira, de forma habitual, fazendo da nossa vida um estilo de vida onde a gente ouve a Deus, anda com Deus, fala com Deus e se relaciona com Ele de forma íntima. Porque era isso que ele fez em Gênesis 3:8. Ele se relacionava com Adão e Eva de forma tão íntima que Adão e Eva entendiam quem eles são, entendia quem eles eram. Eles eram aqueles que foram feitos por Deus para refletirem a imagem dele e também para andar em relacionamento e em intimidade com ele. Fechou? Então, bora que a gente tem mais essa semana com um devocional sobre identidade. Amanhã eu vou falar quem nós somos em Deus, que é ser filho. Então eu vou falar que nós somos filhos em Deus. E aí nós vamos entender que nós temos um Pai e nós não somos órfãos. Fechou? Que Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. Tamo junto!